Vambora, hoje com Carlos Henrique Azevedo, diretor comercial do Grupo Itadio, para falarmos sobre esse mundo automotivo. Cada dia que passa me impressiona, é fascinante, sempre com novidades. Um forte abraço para você, muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Satisfação é minha estar aqui. Grande abraço a todos. Satisfação enorme estar aqui com você. Primeira vez que a gente bate um papo desse, fica sem saber por onde começar, mas vamos lá, estamos aqui juntos. Para iniciar, como é que você descreveria essa evolução que a gente está vivenciando agora no mercado automotivo? É carro elétrico, é híbrido, carro a gasolina, carro flex, que já não é tão novidade assim esse. O que você poderia falar sobre esse segmento? Danilo, tá assim, esse mercado é um mercado que está em constante mudanças, né? E sempre se inovando e tudo. E essa parte agora do elétrico, eletrificados, híbridos, isso está muito forte no momento. Antes de mais nada, eu acho que é primordial nós colocarmos assim para os amigos e para todo mundo assim, quais são os tipos de matriz de abastecimento de um veículo, né? Então vamos lá, nós temos o carro convencional, que é o mais usual nosso, para a gente tentar usar uma linguagem bem popular. Primeiro é o carro a combustão. O carro a combustão é o carro que a gente usa mais, que é o carro movido a gasolina, movido a óleo diesel, a etanol. Esse carro, a matriz energética dele, o que alimenta o motor desse carro, são os combustíveis fósseis, que é o que a gente usa aí mais comum. A outra carro que tem no mercado hoje é o carro elétrico. Existe o carro 100% elétrico, é o carro que você tem que parar, carregar na tomada. Esse carro só carrega pela energia elétrica, não tem outra fonte de energia. Esse carro ele precisa parar na tomada para carregar, seja aqui, já tem postos especializados nisso, que você para num posto e abastece. Você não para no posto para abastecer uma bomba de combustível, já tem alguns postos que vendem a energia. Tantos quilowatts, você vai lá e abastece o carro. Então já tem shopping center e tudo. Existem também os carros híbridos. Os carros híbridos são carros que utilizam duas fontes de energia. Uma fonte de energia que é o combustível fóssil, que pode ser a gasolina ou o etanol, né? O carro flex no Brasil é o único país do mundo que tem esse carro movido a etanol e com elétrico, porque o carro híbrido ele tem dois tipos de motorização, a combustão e o elétrico. Então ele é um carro que você não precisa carregar na tomada. Ele usa a força de tração das rodas, a partir do que as rodas estão rodando, ele vai recarregando a bateria elétrica, ok? E tem também o carro híbrido plug-in, que é o carro que tem um motor elétrico, um motor a combustão, e ele também você pode carregar na tomada. Então tem hoje esses aí, e já está chegando aí agora, assim, já tem rodando em alguns mercados mais maduros, lá no Japão mesmo você já tem alguns carros em teste, que é o carro movido a célula de hidrogênio. Que aí é um negócio um pouco... É outro nível. Aí é outro patamar, digamos assim. No mercado brasileiro hoje, o que nós estamos vivenciando muito é uma força muito grande, entrando muito a todo mundo, pegando muito forte o carro híbrido e o carro elétrico. E a indústria, por isso que eu gosto muito de deixar bem separado isso aí, porque quando você vai olhar no mercado, algumas notícias e tudo, o pessoal fala, os eletrificados cresceram, estão vendendo X%. O carro híbrido, ele está nesse combo. Perfeito. Porque ele tem uma base de abastecimento elétrica, então ele é um carro eletrificado. Então, quando a gente for analisar o mercado, a gente tem que analisar o carro que é 100% elétrico, o carro que é híbrido e o carro que é só a combustão, que é a maior base. O Brasil tem dimensões continentais. Não é Portugal, não é Espanha. E quando a gente fala em carro elétrico e sua autonomia, são vários questionamentos. Não é que o carro é ruim, não é isso que a gente está falando aqui. Mas é sobre o uso, né, do dia a dia. Por exemplo, você sai de Feira de Santana para Salvador, de Feira de Santana para até outros municípios aqui da Bahia, para Chapada Diamantina, enfim, outras regiões, e você precisa ter um posto ali, um local para abastecimento. Sobretudo, para além disso, você precisa compreender que além de você, existem outras pessoas também que podem querer abastecer. Você está disposto a esperar, tem toda essa relação. O que você diria, agora eu quero a sua opinião pessoal sobre esse segmento.
O híbrido realmente já chegou para ficar. O carro elétrico ele precisa dessa maturação até por conta dessa dificuldade de rodagem, de abastecimento, que ainda não é algo tão plural como o carro a combustão. Dani, uma opinião pessoal minha, tá? Essa dúvida existe muita gente que estuda o mercado aí fica nessa dúvida. A minha opinião pessoal, certo, que no Brasil não é que ele vai se consolidar, ele já se consolidou o carro híbrido. Pela extensão continental que o país tem, pela questão do etanol, porque é um combustível fóssil limpo também, tá certo? E é uma fonte de energia que é muito mais fácil de você estar abastecendo, estar utilizando. E tem uma outra conta assim, porque o que é que acontece? Em nível global, quando o pessoal fala-se muito no carro elétrico, no carro híbrido, o principal fator que foi gerado esses carros era a questão de poluição, questão do meio ambiente, vamos preservar o meio ambiente, jogar menos poluentes, ok? Aí já tem, o governo já tem um programa, né, o Inovar Alto, já tem um outro programa agora, Rota 2030, que é para todo ano as indústrias irem diminuindo o volume de emissões de combustível nos carros, o carro diesel, que a frota nossa de caminhões é muito forte do diesel, já usa o Arla desde 2012, que é para poder diminuir a poluição. Então, no mundo, em geral, o carro elétrico, o carro híbrido, os eletrificados, o foco era a diminuição de poluentes. Mas no Brasil, o grande apelo das pessoas, quando pensa no carro elétrico, no carro híbrido, e aí assim, eu nunca atendi um cliente que me chegasse para procurar um carro híbrido ou um elétrico, que nós trabalhamos com algumas marcas que tem carro elétrico, 100% elétrico, né? Então, nós temos marcas e produtos que são 100% elétricos. Eu nunca atendi um cliente que chegasse para mim para procurar assim, vem cá, quanto de poluentes esse carro emite ou deixa de emitir? Sempre é aquela pergunta, quanto é a economia, quanto é a autonomia? Então, a maioria dos clientes, eles buscam no Brasil a questão da economia. Ok? Então, assim, o carro híbrido, ele oferece essa economia no uso, não vai ter essa dificuldade de você fazer as recargas. Então, esse é o maior desafio hoje do carro elétrico. É a recarga, você conseguir fazer a recarga dele rápida. O outro é a autonomia, porque a autonomia deles ainda está relativamente pequeno. Nós estávamos aqui falando nos bastidores de uma viagem que tem que ir para Teixeira de Freitas. São 800 quilômetros para ir, mais 800 para voltar. Se você pegar um carro elétrico, você tem que ter 3 paradas aí para fazer recarga, e cada tempo desse, cada recarga, você tem um tempo. Isso eu estou falando por conta da extensão territorial do nosso Brasil. E num carro híbrido, você vai isso aí tranquilamente, você vai parar no posto 10, 15 minutos, abastece, vai embora, você vai ter economia, vai ter emissão de poluentes e bem reduzidos, e ainda você vai ter uma outra vantagem, o custo de manutenção e reposição. O grande desafio hoje, no meu ponto de vista, para os carros elétricos, 100% elétrico, é esse daí. O custo de reposição da bateria, a autonomia e o tempo de recarga dele. Porque essa bateria, para você pegar uma bateria de um carro 100% elétrico, tem uma conta que uma bateria de um carro 100% elétrico, você tem que gastar 6 vezes o valor de uma bateria de um carro híbrido. Nossa. É muito lítio. 6 vezes? 6 vezes. Você emprega 6 vezes a quantidade de lítio que você estaria para usar em um carro híbrido. Então, o custo e a vida útil dela, esse é o desafio. Então, agora o carro híbrido, no mercado, a gente entende que já é um produto consolidado, e várias marcas aí hoje, você vai pegar algumas marcas e já não trabalham mais com carro a combustão, só está trabalhando com carro híbrido. E o cenário automotivo é incrível, porque ele muda de maneira acelerada, né? Quando a gente percebe, já tem isso no carro, é inovação, a gente percebeu a questão da segurança nos veículos, a gente tem percebido também que os carros agora antigamente tinha questão, não, o carro tem trava e alarme, hoje não, hoje o carro já sai, né? Ninguém pergunta, eu acho, mais quando vai comprar um carro, tem trava, tem alarme o carro, enfim, airbag também, uma questão de segurança. Minha dúvida é, assim como essa evolução já ocorreu na questão de segurança, o carro
com câmbio automático, que hoje também a gente percebe isso, é visto como uma questão de segurança, sobretudo, e não luxo. Você acredita que também vai se tornar, nos próximos anos, a maior demanda do mercado? Os carros com seleção manual não vão desaparecer, porque tem a preferência do condutor, mas vão diminuir? Vão. Já estão diminuindo bastante. Hoje, você pegar em várias marcas, você já não consegue mais comprar um carro com transmissão manual. Você, sei lá, falando de marcas que nós trabalhamos aqui, por exemplo, Toyota. Nós trabalhamos na Toyota, acho que só tem um modelo hoje que é com transmissão manual, que é uma versão da Hilux PowerPack. Que aí você vai ter, sei lá, 5% do volume total da marca é esse carro. O restante todo com transmissão automática. Você pegar a Nissan, que é outra marca que nós trabalhamos, você vai ter aí acho que você vai ter somente um Kicks em uma das versões ainda que é manual e uma Frontier, mas assim, é 4, 5% do volume, tanto tempo que a gente não vende um. Porque quem usa o primeiro carro com transmissão automática volta. Então assim, o mercado a gente percebe que as coisas vão se consolidando. Você falou aí de tendências e de tempos. Pô, quando eu comecei a trabalhar nesse segmento, eu lembro bem que quem tinha um carro 4 portas... tinha uma rejeição do carro 4 portas. O pessoal falava, não, essas portas batem demais, vai ser barulho. Ninguém quer um carro 4 portas, só quem gosta de carro 4 portas é prefeitura ou órgão público. A transmissão automática, tanto por questão de segurança, o custo de manutenção, a qualidade de uso, a experiência de uso que ela proporciona ao consumidor, é uma coisa que é consolidadíssima isso aí, Danilão. Você consegue estimar hoje, representa quantos por cento os carros que são vendidos, principalmente carro novo, 0 km, com transmissão automática? Passa de 80%. 80%? Passa de 80%. Passa de 80% com certeza. E se você pegar aí, tirar os carros de entrada, né? Porque o mercado tem os carros de entrada, tem a linha de carros de entrada. Se você tirar aqueles carros de entrada ali, você partir para os carros de médio, para os prêmios, aí vai para 100%. Nossa. Vai para 100%. Você vai pegar aí produtos prêmios, é 100% com transmissão automática. Virou igual a, sei lá, multimídia. Antes, você pega... Assim, verdade, bom ponto. Porque o conforto, ele é uma coisa que é interessante, né? Assim, o conforto, você acostuma rápido. Então, acostumar com coisa boa é fácil. Eu lembro que o primeiro carro da minha vida não tinha direção hidráulica, e aí, mas comecei a andar com o carro, era direção manual, eu nunca nem incomodava com aquilo. Depois que eu consegui comprar um carro com direção hidráulica, eu ficava me perguntando, meu Deus, como é que eu andei tanto tempo com um carro com a direção manual? Hoje em dia você não tem mais carro praticamente com a direção manual. Hoje o pessoal já reclama quando o carro é direção hidráulica, porque o cara quer uma direção elétrica ou elétrica assistida. Assim são vários outros fatores, a transmissão automática, o 4 portas, a multimídia. Verdade. É uma coisa hoje que está numa velocidade muito grande e a gente acostuma. É assistente de condução. Assistente de condução. Você está dirigindo e tem ali rodando os aplicativos, né? De direção, Waze, Google. Tudo. E assim, sei lá, você pega um carro, e isso é numa velocidade muito grande. Antes você chegou o carro, começou a ver a multimídia, aí depois você passou a ter o Bluetooth, aí o pessoal começou a usar via cabo, agora o pessoal já está reclamando, por exemplo, o Apple CarPlay e o Android Auto, só reclamar porque aqui ainda tem que usar o cabo. Né? O cara já quer que seja tudo via Bluetooth. Então, assim, a tecnologia, a velocidade da tecnologia vem chegando e vai criando esses confortos, essas facilidades de uma vida corrida. Hoje em dia, todo mundo quer. Isso aí é um fato, a gente não pode fugir dele. Ô Henrique, pela sua expertise no segmento, gostaria que você pontuasse os principais desafios que existem nesse segmento automotivo, né? A gente sabe que ele passa por constante mudança, a gente já falou sobre isso, mas do ponto de vista de desafios, quais são hoje no segmento? Rapaz, assim, é fazer a leitura do mercado, tanto para a gente quanto para a indústria. Começa pela indústria. Então, assim, você tem uma noção, ano passado foram comercializados aqui no Brasil, que a indústria ela entende por emplacamento, né? Então, no ano passado foi emplacado aí 1.960.000 carros. Vamos botar aí 2 milhões de carros. 2 milhões de 2 milhões, entre automóveis e comerciais leves que foram vendidos. Esse ano, a indústria projeta
de 2.300, algumas falam que vai chegar a 2.400.000, porque agora já está tendo a linha de produção toda funcionando, nós não temos mais aquele período lá de 2021, Sim, por conta da pandemia que faltou muitos componentes. Então, qual é o desafio? Um grande desafio para a indústria é se planejar para produzir o que o consumidor quer. Perfeito. Porque quando fala indústria, a gente fala o nome, toda reportagem que você vê, ela fala montadora. Montadora. Por quê? Porque qualquer fábrica de veículos, seja ela Toyota, Nissan, Peugeot, Citroën, qualquer marca dessa, na verdade, ela é uma montadora, ela tem um planejamento. Então, para ela produzir esses veículos, ela faz uma leitura do mercado, geralmente 3, 4 meses à frente. Então, ela vai lá e fala, ó, vamos produzir aqui, eu quero produzir, sei lá, vou produzir uma picape Frontier. Aí, se ela chega, bom, vamos produzir 1.000 picapes no mês. Aí, quais cores dessa picape, qual pneu? Porque eu tenho um carro com pneu 18, tem carro com pneu 17. O consumidor vai querer quais versões, porque aí ela vai chegar, vai dizer aqui para uma Pirelli dessa. Ó, Pirelli, eu vou precisar de... Se ela vai produzir 1.000 picapes, ela vai precisar de 5.000 pneus. Ela chega, Pirelli, eu vou precisar de 5.000 pneus. Vai chegar para o fabricante de tinta, eu vou precisar de tinta para 1.000 carros. Agora, tantos vão ser brancos, tantos prata, tantos cinza. Cadeia produtiva. É uma cadeia, ela tem toda uma cadeia, vai desde sair até a transportadora. Porque se você pensar, esse carro sai de lá, vem numa cegonha. Isso. Então, se você aumenta de 2 milhões para 2.400.000 carros, são 400.000 carros a serem transportados, serem produzidos a mais. E entender qual é a necessidade do consumidor. No mercado em que assim, a velocidade de mudança está muito grande. Temos aí um fator hoje que a gente está entendendo que vai ser positivo, que é a baixa da taxa de juros. A taxa de juros começou a baixar e isso tem reflexos na ponta. Então, alguns reflexos quando, às vezes, o consumidor, ou nós que estamos ouvindo na imprensa, a taxa de juros, o governo baixou a taxa Selic, baixou um pouquinho a taxa de juros. Aquilo ali tem vários reflexos para o mercado. Primeiro, na hora que você for comprar o carro, você ou qualquer uma pessoa for comprar o seu carro, a partir do momento que o governo baixa a taxa de juros, a parcela sua diminui. Ok? Você diminui porque a taxa de juros a ser cobrada diminui a sua parcela. O outro, o concessionário, que ele tem que tomar dinheiro para botar aquele carro dentro do showroom ou para bancar aquilo, o custo daquele dinheiro também diminui. Então ele pode dar um desconto maior do carro, porque é um dos custos para o concessionário. Acho que o segundo maior custo nosso, depois de pessoal, é o carregamento financeiro. Você tem que ter aqueles carros lá, você tem que pagar. Aquele dinheiro ou é seu, e aí você vai usar o custo de oportunidade, ou você tem que tomar emprestado. Então, quando a Selic baixa. E um outro fator também, quando a Selic baixa, é que o consumidor, quem está com dinheiro, como a rentabilidade do dinheiro aplicado diminui, essa pessoa fala para ele, eu vou partir para a compra. Então, tem alguns fatores assim, que a gente entende que esse ano vai ser um ano bom, mas o grande desafio hoje da indústria é produzir o que o consumidor quer, e para nós aqui, concessionários, tá ouvindo bem esse cliente, trazer uma experiência positiva para o cliente no momento da compra. E o fator decisivo também aí, Danilo, quem estava comentando do futuro dessas novas tecnologias, é o pós-vendas. Pós-venda. Esse vai ser, eu acho que assim, seja qual for a tecnologia que vai se consolidar, eu acho que vão se conviver, eu acho que elas vão conviver muito juntas, mas as que vão mais se consolidar é que vão oferecer um melhor pós-vendas. Porque você compra um carro, é para você ir para o seu trabalho, é para você usar com sua família, para você usar para o seu lazer. Hoje as pessoas estão muito em busca de momentos de experiência, todo mundo trabalha muito. Então a pessoa quer o carro, muitas vezes quer ter uma experiência bacana. E aquele carro, qualquer que seja ele, seja combustão, híbrido, elétrico, novo ou seminovo, qualquer carro é suscetível a ter uma pane, a ter um problema, a quebrar. Isso ninguém pode dizer que não vai ter. Tanto que a fábrica dá, eu costumo falar para alguns amigos e clientes, rapaz, a fábrica dá garantia do carro 0 km, porque existe uma possibilidade de ocorrer uma quebra, uma pane. Se não houvesse essa possibilidade, não precisava de garantia, né? Então, assim, o
O que vai fazer algum produto ou marca se consolidar é a assistência na hora de um problema. O que é que vai ser resolvido? Foi resolvido? Não foi? Você entendeu? Então tem muitos desafios. Você quando ali do carro elétrico, nós temos aqui uma central de reparação. Temos que ter pessoas treinadas e qualificadas para trabalhar com carro 100% elétrico, para no caso de uma colisão de grande monta, porque você bate o carro, ninguém está isento. Quem anda de carro, ninguém pode dizer se eu estou isento de sofrer uma colisão. Pode ser uma de pequena, média ou grande monta. Mas é um tipo de mecânica especializada para aquele tipo de carro, diferente do convencional que nós já tínhamos aí do carro a combustão, que você já tem uma mão de obra bem treinada, qualificada. Então, esse pós-vendas vai ser um fator decisivo, seja para o carro novo ou para seminovo. Henrique, qual é o posicionamento de Feira de Santana dentro do segmento automotivo hoje? Qual a característica, qual o público, qual a demanda, não apenas de feira. Quando a gente fala feira, a gente fala macro-região de Feira de Santana. É importante a gente até frisar, Danilo, assim, muito boa a sua pergunta. É importante nós frisarmos assim, que Feira de Santana tem toda uma macro-região. Então, assim, sei lá, nas nossas concessionárias, por exemplo, e no modo geral, Feira de Santana, só para você ter uma noção, dos veículos que os concessionários instalados em feira vendem, cerca de 50% a 60% são de clientes de Feira de Santana. Os outros 40%, 45% aí são de cidades circunvizinhas. Então, é comum você estar vendendo carro para todas essas cidades próximas. E feira, para você ter uma noção, de 2023, referente a 2022, o mercado nacional teve um crescimento na ordem de 5%. O mercado de feira cresceu mais de 11%. Então, feira é uma cidade que vem crescendo acima da média nacional. E a gente tem uma pegada muito forte em veículos utilitários, a gente sente que o próprio mercado nacional vem crescendo muito, a adesão a picapes, esse mercado cresceu, é o que a indústria aponta que o mercado vai crescer mais, mercado de picapes e SUVs. As SUVs de várias categorias, SUVs pequenas, SUVs médias e SUVs grandes. E em Feira de Santana não é diferente. Esse mercado, a gente tem notado uma crescida acima da média nacional, no mercado no segmento de picapes e de SUVs. Eu acho que por ser uma cidade plana, por ser uma cidade com um apelo rural, tem características que ajudam Feira. E a indústria automotiva ela é muito interligada com o meio social, com o meio urbano. Então, Feira não é uma cidade muito vertical. Nós que somos feirenses, você vê aqui o feirense ele ainda tem o hábito de morar em casas residenciais ou casa de condomínio. Então facilita para quem quer ter uma picape, para quem quer ter uma SUV maior. Às vezes você chega em algumas cidades do mesmo porte de feira, mas que são cidades mais verticalizadas, as moradias são verticalizadas, essas pessoas já têm um receio de utilizar uma picape, porque na questão de garagem de carro grande para manobrar. Então, feira tem uma pegada muito forte nisso aí. Carlos Henrique Azevedo, diretor comercial do Grupo Itadio, muito obrigado, é uma verdadeira aula. Um forte abraço para você. Espero que você possa retornar aqui, viu? Eu que agradeço, Danilo. Prazer, bate-papo agradável. A gente fica meio sem jeito no início, porque é tudo muito novo, né? Esse ambiente, mas é muito, muito bom bater um papo, e principalmente quando você bate um papo de alguma coisa que você gosta, que você está sempre buscando aprender. Estou aí há uns poucos anos, uns 30 anos nesse segmento e gosto, pretendo continuar nele aí por mais tempo, gosto muito. Então, assim, é sempre bom estar batendo esse papo com você, levando aos nossos amigos as notícias do mercado automotivo. Então, meu nome, em nome do Grupo Itadio, só te agradecer e deixar as portas de nossas lojas abertas lá. Sempre que quiser, tamo junto, irmão. Muito obrigado. Um abraço.